pensar. Ó Deus, queremos falar e fazer, papai, nesta manhã, neste dia, todos os dias da nossa vida, pois o Senhor é digno. Ó Deus, receba a nossa adoração. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, ainda de pé, abram em João, capítulo 15, e vamos ler dos versos 1 a 5. João 15, de 1 a 5. Amém? Acompanhe, irmãos. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Os irmãos podem assentar. Sem mim nada podeis fazer. Irmãos, é interessante que muitas vezes nós pedimos a Deus para nos ajudar. Às vezes essa é a forma comum de orarmos. Senhor, me ajude. Senhor, me ajude. E eu fico pensando, se essa seria a forma correta de pedirmos ao Senhor, para nos ajudar. Quando Jesus nos fala no capítulo 5 aí, o finalzinho, sem mim nada podeis fazer. A impressão que tem é que se o Senhor nos ajuda, quando chegarmos aos céus, nós vamos ficar no alto do pódio, vamos receber uma medalha de primeiro lugar, porque nós fizemos 70% daquilo que tínhamos para fazer, e como o Senhor nos ajudou, ele vai ficar em segundo lugar, vai ganhar uma medalha de prata, porque ele fez 30%. Mas a palavra do Senhor nos diz que tudo é para a glória de Deus. Jesus diz que sem Ele não podemos fazer nada. Então, como nós podemos pedir a Deus para nos ajudar, se até para respirar nós dependemos do Senhor? Para nos mover, para existir, Paulo fala que nós dependemos do Senhor, em Atos fala que nós dependemos do Senhor. Então, como que a gente pede a Deus para nos ajudar, irmãos? Nós não podemos pedir a Deus para nos ajudar. Nós temos que pedir a Deus que faça em nós. É só Ele que faz. Tudo que dependermos, tudo que precisarmos, Senhor, faça em mim. Nós não podemos pedir a ajuda de Deus. Porque senão lá no céu a gente acha que a gente vai ganhar uma medalha de 70% de primeiro lugar e Jesus fica em segundo lugar com 30% porque Ele nos ajudou. Não, tudo é Ele. Nós somos varas na videira. Somos nada sem a videira. E de todos os propósitos que temos para o ano de 2015, irmãos, estar agarrada ou agarrados à videira seja o nosso alvo. De tudo que queremos, de tudo que colocamos como objetivo, que o nosso maior alvo seja permanecermos agarrados à videira verdadeira. E que o Senhor faça tudo em você para que o nome dele seja glorificado. Amém? Louvor. Paz do Senhor, amém? Você que pode, se coloque de pé. Nós vamos engrandecer o nome do Senhor para iniciar essa manhã. Declarando que nós queremos engrandecê-lo, declarar que só Ele é Deus. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra.
a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Declare mais uma vez: grande. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Som. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Nós vamos estudar hoje sobre o dom do Espírito Santo, que é uma outra novidade da vida nova com Jesus. Nós estamos estudando as novidades da vida com Jesus. Então, do livro Eis que Tudo se Fez Novo. E até março nós devemos continuar estudando. Hoje nós vamos estudar sobre o dom do Espírito Santo. Na verdade, são dois estudos. É o dom do Espírito Santo, que é o próprio Espírito Santo como dom, e depois os dons do Espírito Santo. São 38 slides, então a dinâmica hoje vai ser um pouco diferente. Vamos ver se a gente chega até o final. Alguns slides são mais importantes, outros menos. Os dons do Espírito Santo é um estudo que eu dei na classe de jovens. E o primeiro estudo é mais curto, o segundo é um pouquinho mais longo,
mas nós já passamos até 40 slides aqui sem nenhum problema e depois reduzimos o número para comentar mais. Nós vamos nos deter um pouquinho no início e depois vamos passar rapidamente aquilo que for completivo. Então, o dom do Espírito Santo, a nova vida em Cristo recebe um dom cujo valor é incalculável, o dom do Espírito Santo, que tem sido hoje tão deixado de lado pela igreja, mesmo igrejas pentecostais, e que antigamente as pessoas buscavam o dom do Espírito Santo. Pedro vai dizer lá em Atos 2,38, quando aquela multidão de 3.000 pessoas aceita a Jesus e pergunta para ele: o que faremos agora? Ele disse: cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão do pecado e recebereis o dom do Espírito Santo. Então era fundamental para a igreja primitiva que as pessoas recebessem o dom do Espírito Santo. E esse dom do Espírito Santo, ele vinha em forma do batismo no Espírito Santo, que é outra coisa também que às vezes algumas pessoas nem gostam que fale em batismo no Espírito Santo, mas nós vamos ver que Jesus falou sobre batismo no Espírito Santo, e nós precisamos de ser mergulhados no Espírito Santo. João fala e Jesus repete que João batizou com água, mas Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Então, o verdadeiro batismo que Jesus realiza em nós é o batismo no Espírito Santo. Ele diz: é necessário que eu vá, porque eu enviarei o Espírito da parte do Pai, eu enviarei o Espírito Santo. E o dia que o Espírito Santo foi derramado, todos nós conhecemos, foi dia de Pentecostes, e por isso é que somos renovados. Esta é uma igreja renovada, é uma igreja que crê no derramamento do Espírito Santo para hoje. E por que para hoje? Porque também Pedro vai dizer em Atos 2, 38 e 39, porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Acabou. Então, os tradicionais dizem que o Espírito Santo foi só para aquela época, mas isso não é verdade, porque Pedro diz que é para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. E às vezes a pessoa trabalha, nós vamos ver, é possível ter um ministério sem ser batizado no Espírito Santo? É possível. É possível ser missionário sem ser batizado no Espírito Santo? É possível. E muitas pessoas estão fazendo isso. Agora, se você pode andar num carro 2.2, por que você vai andar num carro 1.0? Tem dinheiro para pagar a gasolina, tem tudo. Não, eu gosto, porque eu gosto de ficar para trás tomando fumaça na cara. Então, andando atrás de carreta. É isso. Por que eu digo isso? Porque Jesus diz assim: recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo. Recebereis poder. Em outro lugar diz assim: revestido de poder. Então, o Espírito Santo é essa pessoa poderosa que vem, ele nos dá dons espirituais e ele empodera os dons ministeriais, empodera a vida do crente comum, empodera a vida do novo convertido para que ele caminhe no sentido de um ministério, no sentido de uma ação na igreja. Então, tem como a igreja viver? Paulo vai dizer assim: não extingais o Espírito. E se eu extinguir o Espírito, eu posso continuar vivendo em Deus? Você vai viver uma vida menor, pior do que você poderia viver com a ajuda do Espírito Santo. É como você entrar numa briga com o seu irmão mais velho do lado. A gente, os homens aí, hoje não tem muita briga por meio da rua, as crianças. Antigamente era uma briga. Se você tivesse com o seu irmão mais velho do lado, acabou. Ele ia entrar na briga com você e ia vencer a briga. Senão você tinha que apanhar a briga sozinho. Porque esse poder que vem, e o batismo, aonde diz que é com o Espírito Santo,
A melhor tradução do vocábulo é no Espírito, porque batismo é mergulho. Baptizo, no grego, é mergulho. Então, você deve ser mergulhado no fogo, mergulhado no Espírito Santo. E por que fala batismo de fogo? Porque quem foi batizado sabe. É um fogo que arde, mas não queima. E você recebe um poder. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu orei 4 horas, direto, e adorando a Deus, e eu não sentia cansaço, e não senti cansaço aquela noite toda, e suando, e adorando, e suando, e é uma coisa assim que se parece, porque o seu organismo sobe a temperatura do organismo, você começa a suar, e começa a adorar, e a buscar, mas será que é preciso isso? Não é? Será que a gente vai ter que adorar tanto e gritar tanto, né? Ou chorar tanto? Muitas pessoas choram e falam em língua estranha e profetizam. Nós vamos ver hoje se é necessário ou se não é necessário. Pedro doutrina sobre o dom do Espírito Santo. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Dom no sentido de dádiva, aqui tem várias palavras para dom do Espírito Santo. Então, o próprio Espírito, ele diz: eu vou e enviarei outro Consolador, e ide ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E que dia foi esse? Exatamente no dia de Pentecostes. Então, ele estava se referindo a isso, não é? Recebereis o dom do Espírito Santo. Existe essa expressão derramamento do Espírito Santo, que é simbolizado como azeite. Joel prediz o derramamento do Espírito Santo. Se derrama, é uma cachoeira, não é? É muito. E se você mergulha, essas são palavras naturalmente ilustrativas daquilo que acontece, não é? Então é sempre o Espírito Santo muito maior do que você. Se é água, é muita quantidade de água e você é muito menor que ele. E é por isso que você fica tão abençoado, se sente tão maravilhado naquele momento. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, aí até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Essa é a promessa citada em Joel, a profecia em Joel, que é repetida por Pedro no dia de Pentecostes, no dia que os irmãos da igreja primitiva foram pela primeira vez envolvidos pelo Espírito Santo, mergulhados no Espírito Santo, ou que tiveram o Espírito Santo derramado sobre eles. Esses irmãos, Pedro vai citar exatamente a profecia de Joel, quando as pessoas começaram a dizer: será que essas pessoas estão bêbadas? Aí Pedro se levanta, havia 120 irmãos, Atos capítulo 2, você vai ver, cerca de 120 irmãos, e eles começaram a glorificar a Deus e a falar em línguas, inclusive das pessoas que estavam ali na festa, que foram chegando e aproximando, e eles começavam a ouvir, aproximava daquele irmão que estava falando a sua própria língua, e falando das maravilhas de Deus na sua língua. Num determinado momento, começou um comentário, Pedro se levantou e disse: alguém deve ter levado para Pedro isso, né? Estão dizendo que as pessoas estão bêbadas, sempre tem um vigiando as coisas. E foi lá, e Pedro levantou-se e disse: esses homens não estão bêbados, porque é 9 horas da manhã, mas esta é a promessa que é dita por Joel a respeito do derramamento do Espírito Santo, e ele cita Joel, cita essas palavras, é só você olhar em Atos capítulo 2, no início, que você vai ver. Então, eles estavam parecendo bêbados, né? Então é quem bebeu uma grande quantidade, é sobre quem foi derramado uma grande quantidade. Parece, mas não é. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo.
Porque a pessoa bebe para quê? Bebe para esquecer o sofrimento, para preencher um vazio, pois o Espírito Santo, com qualidades de bem, ele vai preencher o vazio da sua alma, se você mergulhar nele. A expressão batismo com o Espírito Santo, melhor batismo no Espírito Santo. Lá no grego é como na nossa, diz, a pessoa está em casa, está dentro de casa. É o mesmo em com N no final. N é o épsilon e o nu, o ni. João Batista prediz o batismo com o Espírito Santo. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem batiza com o Espírito Santo e com fogo? Quem batiza? Quem que veio depois de João Batista? Que João Batista não era digno. Então Jesus é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. E quem batiza com água? Nós. João Batista e nós. Até somos batistas. E vem exatamente dessa coisa de batizar, né? E especialmente de rebatizar, porque quando começou o batismo com criança, os anabatistas não concordaram e começaram a rebatizar as pessoas que tinham sido batizadas. Lá no início, bem no início de tudo, lá pelo ano 180 já tem registros disso. Literalmente no grego, no Espírito Santo é fogo. É assim que está escrito no original. Jesus prediz o batismo do Espírito Santo. É Jesus que diz aqui batismo. Uma certa vez alguém falou comigo, não diga batismo, diga ser cheio. Eu falei assim, ó, se Jesus disse, eu também posso dizer. Estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, ao qual disse ele, de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados aqui está no Espírito Santo, a forma melhor de tradução, dentro de poucos dias. Então, é Jesus que manda eles esperarem o batismo. Foi exatamente o que aconteceu, um mergulho no Espírito Santo. Quem não deu precisa dar, é uma coisa maravilhosa. E é só buscar. Quem tem fé em Jesus é só buscar que recebe. O objetivo do batismo no Espírito Santo, Jesus é que vai dizer, lá no Evangelho ainda, e eis que, no finalzinho de Lucas, e eis que sobre vós envia a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Não é? Aí o Espírito Santo, sempre vindo de fora para dentro, revestido, derramado, e o mergulho também, você mergulha, mas a água vem de fora para dentro, ou o fogo, como é simbolizado o Espírito Santo nesse caso. Até que do alto sejais. Ele manda ir para lá esperar o batismo no Espírito Santo. Também sobre o objetivo. Vamos voltar aqui. O primeiro objetivo, revestimento de poder. É dito aqui por Jesus, em 24:49. Então, você quer um ministério empoderado, você quer uma vida empoderada de Deus, você quer dar um plus na sua vida, para ela ser muito melhor do que é, para você vencer as tentações melhor do que você vence, para você desenvolver melhor tudo, em todo sentido da vida, então o amigo Espírito Santo está aguardando só você convidá-lo para ele vir à sua vida. O objetivo do Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Aí ele diz, tem missionário que está no campo e não foi batizado no Espírito Santo? Não é você dizer que Jesus é Senhor e ser batizado nas águas. E nós vamos ver em Atos 19, Paulo chegando e diz, vocês são batizados? As pessoas dizem, sim, nas águas. Vocês não foram batizados do Espírito Santo? Eles disseram, nem sabemos que haja Espírito Santo. Então Paulo impõe a mão sobre eles e eles recebem o batismo no Espírito Santo.
É uma segunda experiência? É uma segunda experiência, sim. Diferente da experiência de receber a salvação, porque os apóstolos estavam todos salvos e foram para Jerusalém aguardar o batismo no Espírito Santo. Se fosse a questão de só a primeira experiência, não havia necessidade de Jesus mandá-los para lá. É porque Jesus sai e o Espírito Santo entra em cena. O ministério agora é o ministério do Espírito Santo. Isso é maravilhoso, essa coisa de Jesus dizer, vai para lá, aguarda que vai acontecer isso, e acontecer como ele disse. A ressurreição já foi algo assim, que preparou a igreja pela fé, para continuar, porque eles estavam desanimados. E aí vem o batismo no Espírito Santo, aquele Pedro que negou Jesus no dia da sua morte, quando ele foi empoderado pelo Espírito Santo, nunca mais ele negou Jesus. Ele enfrentou as autoridades, ficou em Jerusalém e eles tiveram que engolir. Ele faz esse discurso em Atos capítulo 2, em Atos capítulo 3, ele cura aquele coxo na porta formosa do templo e as autoridades ficam sem saber o que fazia com Pedro. E enfrentando e dizendo que eles tinham matado a Jesus e levando ele preso, tentaram matar, mas o Espírito Santo o soltou. Aliás, foram 2 anjos que foram lá soltá-lo de dentro da cadeia. Uma promessa para todos os tempos e para todos os povos. Atos 2,39. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Não tem jeito do promessa do Espírito Santo, do derramamento do batismo ser para ontem. É para todos quanto o Senhor chamar de toda a terra. Então isso é muito importante. Mas é necessário falar isso na igreja renovada? É, irmãos, tem pessoas que ainda não crê, ou ainda não busca, não são incentivadas às vezes a buscar, né, dos lugares de onde vieram. Então é muito importante você saber que há algo mais para você ter e usar no seu ministério. E quem tem algo mais, para que vai ficar com algo menos, se você pode ter algo mais? E o Espírito Santo é uma pessoa tão importante nessa era, quanto foi Jesus e quanto estava aqui. A ponto dele dizer, eu vos enviarei, não vos deixarei órfãos, ou seja, vos darei um pai, enviarei outro Consolador, que não sou eu estou saindo, sou um Consolador, vou enviar outro, que é o Espírito Santo, que veio no dia de Pentecostes. Então comece a pensar nisso, e comece a buscar. E quem já buscou, foi batizado do Espírito Santo há 20 anos atrás, mas não fala mais em línguas, não profetiza, não usa o ministério, o dom de sabedoria que recebeu, o dom de discernimento que recebeu, até de interpretação de línguas que recebeu, o dom de conhecimento, de revelação, pois o mundo está precisando disso. Nós aqui na igreja estamos salvos. Se permanecermos fiéis a Cristo, estamos salvos. Mas se eu tenho uma capacidade muito maior para salvar as pessoas, para influenciar as pessoas, né? E para me fortalecer contra o pecado e contra tudo, por que eu não vou usar a maior ajuda dessa era, né? A maior força de Deus, o maior poder de Deus para essa época? O meu próprio Consolador, o meu próprio Pai, figurativamente dessa época, que é a era do Espírito Santo. Então são coisas que a gente não entende, mas está claramente doutrinado na Bíblia. Por que algumas igrejas não buscam e algumas pessoas não buscam? Agora vamos falar rapidamente também dos dons do Espírito Santo. Foram vistas línguas de fogo, uma visão de línguas de fogo. Quem estava naquele espírito viu línguas de fogo. Claro que não eram línguas de fogo, né? Era como o fogo da sarça, que ardia, mas não consumia, mas foram vistas lá no dia de Pentecostes. É só ler o livro de Atos que você vai ver. O que é um dom espiritual? Agora vamos falar de todos os dons possíveis, não é? Os dons que Jesus confere, os ministeriais, as operações que Deus faz e também os dons do Espírito Santo diretamente, que são dons puramente espirituais. Ninguém estuda numa faculdade
ou nasce falando em língua estranha ou profetizando? Ninguém. Você só vai profetizar se você buscar o Espírito Santo e por necessidade de alguém ou da igreja, ele te levar a profetizar. É um dom pneumático, ou seja, espiritual, puramente espiritual. Pneuma é espírito, no grego. Esse é um dom pneumático. Mas tem outros dons que são aperfeiçoados em nós, que às vezes nós já nascemos desde o ventre da nossa mãe. Nós já temos um ministério que Deus já está nos preparando para fazer. O que é um dom espiritual? É uma capacidade dada por Deus ao crente para o desempenho de um serviço com propósito. Ninguém é usado num dom qualquer ou recebe um ministério qualquer para a sua própria glória, ou para dizer que, para mostrar, é usado com um propósito. O dom mais simples, que é o de falar em línguas estranhas, ele tem um propósito: falar com Deus numa língua que nem você conhece, e o Espírito Santo fala com Deus a respeito de nós através daquela língua estranha para a nossa edificação. É um dom de edificação própria. Todos os demais são de edificação da comunidade. Todos. Até chamado de dom menor por Paulo. Paulo diz: eu quero que vocês falem línguas, mas muito mais que vocês profetizem, porque quem fala em língua edifica a si próprio, mas quem profetiza edifica toda a congregação. A palavra dom tem origem no grego carisma, refere-se aos dons auxiliares, né? Então, veja, tem uma palavra, a primeira palavra, aqui, nós vamos ver outros, é a palavra dom como carisma. Então, muitas vezes vai ser traduzida como dom, mas lá no grego é uma outra palavra, como a palavra amor, que você tem o ágape, o phileus, e tem uma outra ainda que é traduzida por amor na nossa língua, porque nós só temos uma palavra para amor. Carisma refere-se aos dons auxiliares, dons de mutualidade, dons em que um ajuda o outro, os dons ministeriais. E, às vezes, também se refere aos dons. Então, é uma palavra que serve tanto para os dons ministeriais como para os dons sobrenaturais ou dons espirituais, os pneumáticos. Literalmente, presente oferecido de boa vontade. Isso significa carisma. Presente oferecido de boa vontade. É o que Deus faz conosco. Paulo usa 16 vezes em suas epístolas a palavra dádiva, doreá. Literalmente, aquilo que é dado. Tem origem no grego doma. Dotes é o que dá. Jesus é o dotes, né? O pai, ele pede ao pai e o pai envia. Quer dizer, o pai é o dotes e Jesus envia o Espírito Santo. Refere-se aos dons puramente ministeriais. Então, toda vez que falar de dádiva, doreá, vai se referir aos ministeriais. Quais são os ministeriais? São pastores, mestres, apóstolos, que são os missionários. Tão confundido esse termo hoje. A pessoa quer ser apóstolo porque acha que, em primeiro lugar, apóstolo, ele acha que, em primeiro lugar, porque é maior do que os outros. E nunca foi cultivado esse tipo de coisa na igreja. Foi citar em primeiro lugar na sequência. Estou citando na sequência. Em primeiro lugar, apóstolos, etc. e tal. Os apóstolos são chamados de escória do mundo. Paulo diz: nós apóstolos somos escória. É o que chegava primeiro para evangelizar, como faz hoje o evangelista transcultural. O enviado da igreja chega lá, se der certo Deus, se não der ele é preso, né? ele é espancado. E isso é que é apóstolo na Bíblia. Refere-se aos dons ministeriais dados por Cristo. Esta é dádiva. Pneumático, literalmente espiritual, podendo significar também sobrenatural. É o dom espiritual propriamente dito, ou puramente espiritual. Refere-se aos dons espirituais de Coríntios 12. Lá Paulo faz uma listinha, que não é uma lista
completa, nenhuma lista é completa. Em vários lugares você vai ver outras coisas. A fonte, autor dos dons. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tiago 1,17. Então, toda boa dádiva, ou seja, dorear, né? E usa lá depois a palavra dom, 2 vezes a palavra dom, dádiva e dom, vem de Deus. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Que ele vai dizer, há diversidade de manifestações, mas o Espírito é o mesmo. Diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo, Jesus. E há diferente forma de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Então Jesus está ligado aos ministérios e o Espírito Santo está ligado ao empoderamento e aos dons pneumáticos ou espirituais. Doador dos dons, Jesus odotes, quando vier o conselheiro, eu enviarei a vocês da parte do Pai. Ele é quem envia, da parte do Pai. O Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. João 15, 26. Olha, de novo em João, uma promessa de Jesus do envio do Espírito Santo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Então Jesus é o que envia o Espírito Santo para os dons espirituais e é o que dá diretamente os ministérios para nós. Agente dos dons. O Espírito Santo. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Aqui está na linguagem de hoje. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Já lemos. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E se o Espírito Santo não descer sobre nós, como desceu no dia de Pentecostes? Está faltando alguma coisa. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Até os dons do Espírito Santo listados por Paulo, que são 9, apenas o de língua estranha para edificação própria, para você falar baixinho na igreja ou então em casa. Paulo vai doutrinar sobre isso, que tinha uma igreja lá que cada crente queria parecer mais do que o outro, e falava a língua estranha, não é? Para os outros ver que ele falava a língua estranha. Não, língua estranha para minha edificação, eu devo falar sozinho, ou quando todo mundo estiver falando, como no dia de Pentecostes, aí sim. Mas se eu estou falando sozinho, então se a pregação está ocorrendo, a pregação edifica todo mundo, é um dom ministerial. Então o dom de línguas, ele se torna menor, porque ele é só para mim, nesse sentido. Por causa disso, muitas pessoas dizem, vamos banir, vamos extinguir o Espírito Santo. Não se deve extinguir o Espírito Santo. Dons espirituais e talentos naturais. Os talentos naturais são empoderados pelo Espírito Santo. Até os seus talentos naturais. Você sabe costurar? Eu sei. Seja cheio do Espírito Santo, você vai costurar muito melhor. Vai vir paz e força sobre a sua vida. Você vai se tornar uma costureira muito melhor. A paz nos deixa melhor, nos faz dormir melhor, nos faz comer melhor, nos faz fazer tudo melhor. E o Espírito Santo, ele traz essa paz interior e essa força interior que você precisa. Receberão poder, né? Já citamos esse versículo. Quantos dons existem? A lista que veremos não é exaustiva. Sempre que houver uma necessidade, haverá um empoderamento especializado do Espírito Santo para a propagação do Evangelho e edificação da igreja. O Espírito Santo, ele não fica limitado a esse ou aquele dom, até porque existe o dom de operação de milagres, que ele pode fazer qualquer coisa na natureza, e isso pode acontecer, e as pessoas têm experiência com isso. Eu tenho experiência com o dom de operação de milagre. Algumas pessoas podem não acreditar, mas eu tenho essa experiência, 2 experiências. Uma certa vez eu estava em casa, orando,
e eu morava num canto muito amaldiçoado. As mulheres lá desse canto, quase todas traíam o seu marido. E os cachorros começaram a latir, a latir, a latir, a latir, à noite, de madrugada, e eu estava orando naquele lugar, e eu estava muito cansado e orando de madrugada, e aí, num determinado momento, os cachorros da grota me perturbaram tanto que eu falei com Deus: Senhor, se esses cachorros latem para a tua glória, eu vou dormir, os cachorros vão latir. Mas se esses cachorros não latem para a tua glória, eles vão parar agora, e eu vou orar, e eles vão se calar. Os cachorros pararam todos na mesma hora. Todos. Eu orei uns 25 minutos, quando eu terminei de orar, os cachorros começaram a latir de novo. É uma operação de maravilha ou não é? Para mim é um milagre. Uma certa vez nós estávamos com uma escola dominical muito grande de crianças, e crianças pobres, crianças de pais afastados de Deus, e nós tínhamos aquele horário, esse horário de escola dominical, de 9 às 10h30, e estava chovendo. Eu falei: meu Deus, mas hoje ia tanta criança lá, e eu arrumando, era 8h30 mais ou menos, e essas crianças precisam de ouvir o Evangelho, nós vamos fazer um trabalho tão bonito com as crianças. Se é para a tua glória, Senhor, para essa chuva, para que as crianças saiam de casa agora e chegam lá no templo. A chuva parou. Eu sou crente, eu tenho fé. A chuva parou, nós fizemos a escola dominical, 10h30 voltou, 10h30 começou a chover de novo. Então, o que vai fazer? Você tem que crer, não é? Ah, foi por acaso. Por acaso, os cientistas estão falando que nós surgimos da terra por acaso, brotamos da terra por acaso. Então, há duas maneiras de ver a vida. Ou você crê que tudo é um milagre, ou você crê que não existe milagre. Então, nós temos que fazer a opção por crermos que tudo já é um milagre. A nossa vida, com complexidade que é o nosso sistema nervoso e todos os nossos sistemas, são um milagre. O ser humano, com toda a sua inteligência, não consegue fazer uma folha de colonhão com vida. Então, é só conversa. Quem faz tudo mesmo é Deus. O dom de escrever o Evangelho, cerca de 60, só 4 se tornaram exemplo. O dom de escrever o Evangelho. 60 evangelhos foram escritos. Só 4 evangelhos foram canonizados pela igreja. Muitas pessoas escreveram. Escreveram até porque estava na moda escrever evangelho naquela época. Mas somente os 4 inspirados por Deus ficaram para nós. Porque aquelas pessoas estavam cheias da graça de Deus, cheias do Espírito. Todos os dons são miraculosos. Você acha que é um milagre o Espírito de Deus operar na vida de um ser humano? É claro que é. Aliás, tudo que Deus faz é milagroso, é miraculoso. Há apenas 2 maneiras de se ver a vida, acabei de falar. Uma é pensar que não existem milagres, e a outra é acreditar que tudo é um milagre. Um dos homens mais inteligentes da Terra falou isso, Albert Einstein. Mas perto de Jesus, do Espírito Santo e de Deus, ele não passa de um idiota. Era crente, cria em Deus, e foi um dos mais inteligentes, né? Então eu julgo que Einstein deve ser 10 vezes mais inteligente do que eu, ou 20, e como eu me sinto idiota diante do poder de Deus e das coisas que Deus faz, eu imagino que ele também devia se sentir. A quem são dados os dons? Nos últimos dias, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Toda a carne. Ah, mas vai derramar sobre os ímpios? Não. Toda a carne está disponível. E se a terra toda se converter e buscar, toda a carne será derramada. Sobre toda a carne será derramada. Mas tem que querer. Está disponível. Ele é poderoso o bastante para encher todos os filhos de Deus. Tem um evento interessante que já prenuncia o derramamento do Espírito Santo. Moisés pediu a Deus 70 homens para ajudá-lo, lá no Antigo Testamento.
E Josué estava fora, não pôde, então tinha 69 homens ali. E Josué, então, ficou sabendo que 69 homens foram cheios do Espírito Santo e foi lá falar, reclamar com Moisés. Moisés, agora esse tanto de gente aí, sendo profeta, recebendo o poder de Deus, Moisés disse para ele, quem dera que todo o povo de Deus fosse profeta. Aí, o desejo de Moisés, derramarei sobre toda a carne. Quanto mais nós sentimos na carne, a carne fica espiritualizada, não é? Mas você sente no corpo, que é templo do Espírito Santo. Então muda a nossa têmpera corporal, muda tudo, muda o nosso estado de espírito, quando você é cheio do Espírito. E toda vez que você é renovado no Espírito Santo, toda vez que você é novamente cheio do Espírito Santo. Quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito àqueles que pedirem, toda a carne, mas os que pedirem, os que crerem, porque o mundo não pode receber nem o conhece, diz Jesus a Nicodemos. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, aí ó, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. De onde vêm os dons? Do alto, do céu, do Pai das luzes, da graça de Deus, Romanos 12, 6. Não vai dar tempo para a gente abrir isso tudo, que vai até 108, está em 93 lá, está vendo? Uma pessoa pode receber vários dons. Aí Paulo vai dizer, para o que fui constituído pregador, apóstolo e doutor. Então ele tem vários dons ministeriais. Uma pessoa pode receber vários, e o outro pode não receber nenhum. Por quê? Porque pega o seu talento e esconde. Mas o Senhor fala que vai pegar essa pessoa no final, vai cobrar esse talento, e aquele que não desenvolveu o talento vai ser lançado nas trevas exteriores. Isso é triste. Então, desenvolva o seu talento, porque Deus não é Deus de brincadeira. Pregador, querix, da onde vem a palavra querigma. Mensageiro ou arauto, doutor didáscalos, ou professor, didática, que lembra didática, mestre. Ficou faltando um lá, né? Apóstolo, que é enviado, é apóstolos no grego, enviado. Finalidade dos dons espirituais: o aperfeiçoamento dos santos, a edificação do corpo de Cristo, a unidade da fé, conhecer e assemelhar-se a Cristo, a expansão do Evangelho. Esta é a finalidade dos dons, são as finalidades dos dons espirituais. Os dons ministeriais. Apóstolos. Quem são os apóstolos? Vamos aprender um pouquinho sobre isso, que é bom. Apóstolos, literalmente quer dizer enviado. Então Jesus escolhe os 12 e os chama de apóstolos. Depois ele escolhe 70, mas não os chama de apóstolos. Os 12 e os apóstolos, eles são, se a igreja envia uma pessoa de um lugar para outro, essa pessoa vai ser chamada pode ser chamada de um enviado da igreja. Naquela época, a gente diria que é um apóstolo da igreja local. Pode. Você enviou, saiu daqui um membro e foi abrir uma congregação. Então, ele é um apóstolo da igreja local. Esses 12 primeiros foram apóstolos de Jesus. Então, você tem a pessoa que é enviada com uma missão, que é completa, que é de plantar igreja, de chegar e fazer tudo. Esse é o apóstolo. Quem faz isso hoje?
essas pessoas que são enviadas para um lugar que não tem ninguém, e também os apóstolos transculturais, que é os que têm mais dificuldade, que são os chamados missionários, mas a Bíblia não tem a palavra missionário, e nem a palavra missão. Tem o ide de Jesus, que é um mandamento, e aí ele enviou homens para cumprir e os chamou de apóstolos. Então, o missionário é o apóstolo, ele é enviado com uma missão. Apóstolos de Jesus. Agora, a igreja continua tendo apóstolos, porque todas as vezes que eu envio uma pessoa para plantar uma igreja, literalmente falando, é um missionário, esta pessoa que é o sofredor, é o que vai lá e vai fazer tudo, e vai sofrer decepções, dificuldades, amarguras, não é? Quem vai para país de perseguição, literalmente. Mas não existe mais apóstolo de Jesus enviado como aqueles 12 primeiros. Entendeu? Literalmente chamamos de missionários para não chamar de apóstolos, para não parecer que são como os 12. Então chamamos de missionário. Mas, no sentido do ministério, os verdadeiros apóstolos são os missionários da igreja. Esses são os verdadeiros apóstolos. E não uma pessoa que se tornou um grande líder, que vai ter um cargo de apóstolo. Não, se ele não tiver numa frente missionária, ele não é apóstolo da igreja. Agora, Jesus só escolheu 12, enviou mais 70, não chamou de apóstolo, a igreja não chamou mais ninguém de apóstolo, e os apóstolos iam fundando, plantando as igrejas e deixando presbíteros naqueles lugares. Presbíteros, sempre presbíteros, que fazia a função de presbítero, é o ancião. O que quer dizer presbítero? Ancião. A igreja dava um cargo de ancião a um que podia ser um didáscalos, pela vocação de Deus, a um que poderia ser um pastor, pela vocação de Deus, a um que poderia ser um evangelista, pela vocação de Deus. Então, entre os pastores aqui, vocês identificam quem é pastor mesmo, quem é mais evangelista, quem é mais professor, quem é mais isso, quem é mais aquilo. Esta vocação é o de que estamos falando aqui, é ministério. Agora, o cargo da igreja primitiva, só havia cargo de presbítero. Pedro diz assim: eu vos envio, vos falo presbíteros como eu. Paulo diz assim: ouçam as minhas palavras, a palavra do presbítero. Então, o presbítero é o cargo, a função que Deus confere, o ministério que Deus confere, é a vocação da pessoa e vai operar na igreja para a edificação da igreja. E você pode chamar o pastor de pastor? É claro, pois ele é pastor. O cuidador de ovelhas é pastor. São ministérios diferentes, mas a pessoa pode ter mais de um. Quem gosta de sair e ficar no campo pregando para as pessoas, aí fora é o evangelista. Quem gosta de ensinar como eu é o professor, é o didáscalo, é o mestre, chamado aqui. A palavra mestre deixa a gente muito lá em cima. Eu prefiro ser chamado de professor, que ganha pouco e trabalha muito. Foram diretamente chamados pelo Senhor para estabelecer a igreja e a mensagem. Plantadores de igreja, apóstolos, profetas, os que não tem como uma pessoa se enviar a si mesmo, que é o que a irmã Maristela está falando. Eu vou abrir uma igreja. Ah, mas eu estou cansado desse nome de pastor. Eu vou me chamar apóstolo. Não existe isso. O apóstolo tem que ser enviado por alguém. Ele usurpa uma posição que, como que eu mesmo vou me enviar? Aí diz, mas foi Jesus que me enviou, mas apóstolos de Jesus foram só os 12. Enviar, Jesus enviou todo mundo, então todo mundo tinha que ser apóstolo. Está vendo como é que é complicado? Então chamamos de missionários para não chamá-los apóstolos. E deixamos o título de apóstolo só para os 12 de Jesus. Profetas, os que falam inspirados pelo Espírito Santo, trazendo uma mensagem para a igreja.
Então, esse dom, ele existe tanto ministerial como pneumático. Quem prega a palavra de Deus com autoridade, com graça, fazendo ela tornar-se uma profecia, é profeta. E quem recebe o dom pneumático de profetizar, sem estudar, sem nada, sem pregar a palavra, sem saber nem pregar, mas usa a palavra profética para predizer o futuro, também é profeta. Então, o termo profeta vai ser tanto para ministério de pregação, como para o pneumático. Tanto para o que é chamado de dádiva, doreá, como aquilo que é chamado de pneumático, que é espiritual. É o único que é assim, os outros são diferentes. Evangelistas, já falei, é a pessoa que tem o dom para sair pregando de casa em casa e sempre buscando almas novas, almas que não conhecem a Jesus. Pastores, sabemos, e tem igrejas que não gostam de pastores, mas Jesus disse para Pedro: você me ama, Pedro? Cuida dos meus cordeiros. Você me ama, Pedro? Cuida dos meus cordeiros. Quem cuida de cordeiro é o quê? Pastor. Então é um dom, Pedro tinha o dom para pastor. E Paulo era pastor? Não, de jeito nenhum, ele nem fala, porque ele não era. Paulo era um apóstolo, e ele se chama de apóstolo, não é dos 12, e não é dos 12, porque ele foi enviado pela igreja de Antioquia. Mestres, dotados por Deus para esclarecer e explicar a palavra de Deus para a edificação da igreja. Então, são pessoas que têm paciência para ficar 10 horas com um texto na mão. Se precisar, ele fica mais. Ele pede à noite com o texto bíblico, estudando. Eu estou escrevendo o Evangelho em cordel. Se der tempo, eu vou até levar lá para o norte de Minas alguns textos já do Evangelho em cordel, transferindo da linguagem de prosa para a linguagem poética de cordel, que é aquele repente lá do Nordeste. Então, eu tenho muita facilidade para isso. Não sei se cheguei a ser um mestre, mas eu tenho muita facilidade para isso. Aqui está a seara de Deus: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Dons auxiliares, Romanos 12:8, são dons também. Diaconia, prestam assistência prática aos membros da igreja. Então, os diáconos têm uma vocação. Eu nunca tive vocação para ser diácono, estou começando a ser diácono agora. É uma coisa grande demais para mim. Eu fui acostumado a me resolver sozinho, e meu pai nunca deu aquele exemplo da gente estar ajudando os outros. Eu fiquei muito individualista. Agora estou começando a ser um diácono. Sabe onde que você começa? Dentro da sua própria casa. Eu lavo vasilha, eu já estou limpando. Ontem eu limpei a casa toda com pano de chão. Isso nem passava pela minha cabeça fazer isso. Entendeu? Então você vai aprendendo a ter um pouquinho do outro dom que você não tem. E a vasilha que eu lavo, você penteia cabelo no fundo dela. Socorro. Várias modalidades específicas de auxílio. Está vendo? Ninguém fala do dom de socorro. E tem os socorristas da igreja, não tem? Fica esquecido, porque bacana é você pegar o microfone e fazer um espetáculo. Mas tem as pessoas que socorrem. Socorrem quem? Socorre quem está com necessidade. Qual necessidade? Qualquer uma. Então, tem pessoas na igreja que têm o dom de socorro. Administrador. Orientar e supervisionar atividades da igreja. Tem esse dom também. Se é administrar, diz assim a palavra. Exortador é outro dom. É pessoas que ficam ajudando os irmãos a permanecerem na fé. Às vezes eles são chatos, mas precisa do exortador. Doador. São pessoas muito ocupadas, que têm o ministério de Deus, às vezes têm até uma empresa grande, mas estão com o coração aberto para doar, e ele doa em quantidades que as outras pessoas ficam até abismadas por causa do dom. E nunca perde o controle. O problema do doador para o que não é doador, que o que não é doador doa tudo, fica sem nada,
e depois vai reclamar na justiça o que doou. E o doador, não, ele tem equilíbrio. Ele doa com equilíbrio, ele faz as contas e doa uma boa quantidade. E tem muitos irmãos que fazem isso, estão escondidos. Escondidos normalmente não gostam que falam. O consolador, que é aquele irmão, o contrário do exortador. O exortador vai lá, fala, o irmão fica bravo, o consolador vai e consola, não é? Então é assim. E tem consoladores? Tem. Aqui na igreja tem, que eu conheço. Pessoas que são consoladores. O consolador fica parecido com o Espírito Santo. É claro que ele, né, o Espírito Santo usa para fazer uma coisa que o Espírito Santo é especialista, que é consolar as pessoas. Dons espirituais. A lista de 1 Coríntios tem os dons de revelação ou saber. Palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento de espíritos. Dons de poder, dom de curar, fé e operação de milagres. Está listado. Dons de inspiração, profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Esses são os dons pneumáticos mais conhecidos e até listados e organizados por Paulo. Esse você não tem que fazer nada a não ser pedir a Deus, abrir a boca e pedir, e Ele vai te dar aquele dom. É uma coisa diretamente vindo do céu, e quando a pessoa recebe o Espírito Santo no batismo, normalmente ele recebe um desses dons. Os que mais aparecem são o dom de língua e o dom de profecia, mas ele pode receber qualquer um desse outro. Aí, falando dos dons de revelação, palavra de sabedoria, que é uma palavra para o presente. Enunciação do Espírito Santo aplicando a palavra de Deus em uma determinada situação. Pessoas que têm sabedoria para resolver rapidamente coisas intrincadas, coisas complicadas no meio da igreja. Pastores normalmente têm o dom de sabedoria, bons pastores têm o dom de sabedoria. Palavra do conhecimento, que são os dons de revelação, chamados, de conhecer a verdade sobre o passado, o que aconteceu ontem com a pessoa, de revelar coisas como Pedro manifestou esse dom de conhecimento quando Ananias e Safira vendeu o lote pela metade do preço e falou que tinha vendido pelo preço inteiro. O Espírito Santo revelou a ele, dando-lhe uma palavra de conhecimento sobre o passado. Discernimento de espíritos, presente. Há uma manifestação. Se tem uma pessoa com discernimento de espírito, ele sabe dizer se aquela manifestação é de Deus ou se é uma manifestação que não é de Deus. Pode ser até de um espírito mau, dependendo da situação. Dons de poder, dom de curar, restauração da saúde de alguém por meios divinos. Restauração da saúde por meios divinos. Irmãos, é tão maravilhoso. Eu tenho experiências pequenas, mas eu devo contá-las. Um dia desse eu deitei sobre o meu ouvido e ele estava zumbindo muito. Ele já tem um zumbido comum por causa da carbamazepina que eu tomo. Mas estava assim, eu tinha ido à piscina, aí eu precisando descansar à tarde para escrever, para fazer as coisas que eu faço, estava zumbindo muito. E eu estava com fé. E eles falam que é um grilo, né? Fica como um grilo. Eu falei assim, grilo, em nome de Jesus, do Senhor Jesus, sai do meu ouvido. Puf, na hora o grilo saiu. Não é maravilhoso? É maravilhoso. Eu deitei, eu dormi, o zumbido não ia me deixar dormir. Aí eu peguei grilo. É muito bom você falar para você, porque você traz para o mundo real, é um grilo. Não é? As pessoas que operam milagres em nome de Jesus, Yong Shu, ele fazia a pessoa criar uma imagem mental de uma vida saudável para orar para o enfermo, à beira da morte. A pessoa criava aquela imagem mental e ele falava assim, recebe isso em nome de Jesus, a pessoa voltava à vida. Dom de curar, restauração da saúde por meio divino, dom de fé, fé sobrenatural, que capacita o crente
a crer em Deus para a realização de milagres. Jesus falou para duas pessoas, grande é a sua fé, para a mãe daquela menina endemoniada e para o centurião de Cafarnaum. Nenhum dos dois tinham recebido esse dom. Eles tinham uma fé natural muito forte. Imagina se quando eles recebessem, ou se recebessem um empoderamento desse dom que eles tinham. Porque existe fé natural, a fé necessária para viver. Quem perde a fé natural, suicida. Então é necessário crer que você vai continuar vivendo, que você precisa continuar vivendo para continuar vivendo. Crê em Deus, crê em deuses, crê em alguma coisa, fé natural. Agora, ser cheio do dom de fé, aí você começa a operar no mundo físico, a crer e acontecer coisas do mundo físico. E o dom de operação de milagres, que é um poder para alterar o curso da natureza. Como eu falei, sobre a chuva, sobre o sol, sobre situações em que o próprio Jesus mandou o vento parar e o mar se aquietar. Pode existir isso? Pode. Basta você estar numa necessidade e ficar apertado naquela situação e orar a Deus. Naquele instante, Deus pode te conceder um dom de operação de milagres e você pode tê-lo para operar constantemente. Tem pessoas que têm esse dom, ele acredita. Em situações adversas, nesse caso os apóstolos, precisam muito desse dom, quando trabalham em situações muito adversas. Os missionários. Dons de inspiração, a profecia, esse também é pneumático. Todos que eu estou dizendo agora é diretamente do Espírito Santo para você. Capacidade momentânea e especial para transmitir a mensagem de Deus. Esse dom dado pelo Espírito Santo é aquela capacidade de prever o futuro. Variedade de línguas é para edificação própria. Expressar-se sob a influência do Espírito Santo numa língua que a pessoa não aprendeu e nem conhece. A Bíblia diz que o Espírito clama por nós com gemidos inexprimíveis. Então, quando você está orando no Espírito, e especialmente em línguas estranhas, o Espírito Santo está clamando por você. Isso não é coisa boa? Eu acho maravilhoso. Interpretação de línguas é para edificação congregacional. É quando tem uma pessoa que fala em línguas interpretável por outra pessoa, e essa pessoa interpreta. Dificilmente se vê, mas está aqui. E havia na igreja primitiva o dom de interpretação da língua estranha que está sendo falada. Conclusão, é necessário que a igreja moderna esteja buscando o revestimento de poder do alto para o testemunho poderoso do Evangelho nos moldes da igreja primitiva. Por que aqueles pescadores fizeram tanta coisa? Como que aqueles pescadores chegaram para os doutores da sua época e pregaram a Bíblia para eles, sendo que eles eram doutores? Só pelo poder do Espírito Santo. Imagina se a igreja de hoje entender esses dons e buscar com sabedoria. E os ministérios também. Desafio de hoje para nós: buscar o batismo no Espírito Santo para o revestimento de poder. Aquele que ainda não foi mergulhado no Espírito Santo, ou ainda não foi revestido. Eu vou contar a minha experiência para vocês. Eu estava chegando no fim de ano, tinha 6 anos que eu estava buscando o batismo no Espírito. Por que você estava buscando há tanto tempo? Porque eu não tinha fé. A minha fé era muito pequenininha. Mas no final do ano eu li um livro, e um pastor disse: para tudo o que você está fazendo e vai buscar o Espírito Santo. Aí eu falei com Deus em outubro: Senhor, ano que vem, eu fazia um monte de coisa na igreja, sem ser mergulhado no Espírito Santo. Ano que vem eu vou parar tudo e vou buscar o Espírito Santo. Aquela palavra comoveu o coração de Deus e também mexeu com a minha fé. E eu estava decidido a parar tudo. E eu sou bastante decidido. Outubro nós fizemos uma vigília, no outubro, nesse mesmo ano, e eu fui mergulhado no Espírito Santo. Não precisei de parar no outro ano. Eu continuei fazendo tudo que eu estava fazendo, com poder, com mais poder. Manter a comunhão com o Espírito Santo para um testemunho
poderoso do Evangelho. Então, uma coisa é você ser mergulhado, ou o Espírito ser derramado sobre você, e você ter esse dom especial, pneumático, de Deus, que é o Consolador que vai empoderar a sua vida. E outra coisa é você não deixar esfriar a chama do Espírito. É como o altar lá do templo, que não podia apagar 24 horas por dia, alguém tinha que vigiar o fogo. É a mesma coisa, porque se você voltar para o pecado, você entristece o Espírito, e o Espírito Santo é extinguido como o fogo é extinguido da sua vida. Então, é buscar e manter, através da oração, através do desejo de estar sempre em comunhão com o Espírito Santo. Amém? Para quem que eu passo? Volto para a palavra, pastor. Bom dia, queridos, graça e paz. Amém? Tenho certeza que depois desse estudo, você está com muita vontade de ir para a sua casa, entrar para o seu quarto agora e começar a orar buscando enchimento do Espírito Santo, e talvez esteja com vontade também de lavar a sua panela, deixar ela brilhando, deixar com o fundo quase como um espelho, né? Mas espera só mais um pouquinho, nós já vamos encerrar dentro de alguns instantes. Quando finaliza assim o estudo, o estômago também já está reclamando, a fome já chegou, é difícil ficar para ouvir os avisos finais, né? Esse momento é um pouco ingrato, mas faz parte também da nossa escola, porque aqui a gente tem a oportunidade de trazer informações importantes sobre a programação da semana, sobre as atividades da igreja. Eu queria a sua atenção, então, para alguns avisos importantes. Alguns departamentos estão em recesso nesse período de janeiro, alguns já desde a segunda quinzena de dezembro, exatamente porque é um período onde muitos irmãos viajam, tiram férias, então nós interrompemos algumas atividades. A maior parte das nossas programações continua, os cultos de quinta, o culto de domingo, a escola dominical, mas algumas programações nós estamos em recesso, então preste atenção. Uma das atividades é do departamento infantil. Durante esses 3 domingos, domingo passado e os próximos, esse domingo, domingo que vem, nós não teremos atividade no departamento infantil. Considerando que os professores que trabalham em tempo integral, são voluntários e nesse período precisam de férias, nós interrompemos então as atividades do departamento infantil. No dia 18, no domingo, dia 18, nós retornaremos às nossas atividades. Então você, pai, por favor, tenha paciência, né? E esse período então, esteja também incentivando os seus filhos a estarem aqui no templo, aprendendo também a disciplina, aprendendo a oportunidade de estar junto com os adultos cultuando. Então, apenas nesse domingo que vem, nós não teremos atividade do departamento infantil. Alguns pais sentem o desafio que é ficar com o filho aqui no templo. E isso acontece também nos cultos de quinta-feira. Alguns pais até deixam de vir ao culto por causa da idade dos filhos, ou porque ainda não conseguem que os filhos fiquem aqui nesse ambiente no culto coletivo. Então, nós temos um projeto para iniciar um trabalho também do departamento infantil às quintas-feiras, para atender os irmãos. Mas, para isso, nós precisamos de voluntários para o departamento infantil. Então, se você não está atuando em nenhuma área, ou mesmo que esteja atuando, tem também disponibilidade para trabalhar no departamento infantil às quintas-feiras, eu quero então que você procure a Gislene é a coordenadora do departamento infantil para esse biênio 2015-2016. Você pode procurá-la hoje mesmo, ao final da escola dominical, ou durante esse mês de janeiro, porque a proposta é que a gente inicie o trabalho no mês de fevereiro. Então vai ser uma bênção para os pais, uma bênção também para as crianças. O departamento infantil, o culto infantil, não é só uma forma de tirar as crianças do culto, não é essa a nossa intenção. Tem pessoas que acham que o departamento infantil é colocar a criança lá porque ela está atrapalhando aqui. Muito pelo contrário, é para ela ter a oportunidade de cultuar lá também, para ela ter a oportunidade de lá também receber investimento. Então seria mais uma oportunidade, mais um momento para o seu filho receber da palavra de Deus, receber ministrações específicas para a idade dele. Então, se você não está atuando ainda e quer participar, se envolva. Nós vamos oferecer alguns treinamentos durante o ano. Se você talvez não se sente capacitado, tenha vontade, mas não tem todas as ferramentas, nós vamos estar apresentando uma agenda de treinamento para que você, então, participe conosco. Departamento infantil, então, retorna no dia 18 de janeiro. Outros departamentos só retornarão às atividades no mês de fevereiro, da primeira semana. É o trabalho dos homens, das mulheres, dos grupos de crescimento,
Durante todo o mês de janeiro nós vamos estar em recesso e só retornaremos na primeira semana de fevereiro. Todas as informações saíram no boletim informativo, mas talvez nem todos acessaram, ou talvez leram, não se atentaram, por isso que eu estou aqui repetindo essas informações. Nós fizemos uma reunião no final do ano agora de 2014 com os pais dos adolescentes para ouvirmos esses pais sobre o trabalho que foi desenvolvido nesse ano, e depois dessa reunião nós chegamos então a uma decisão e fizemos a divisão das classes na faixa etária de 13 a 15 e de 16 a 18 anos. Então, a classe dos adolescentes hoje está dividida em 2 grupos. Inclusive, eles estão agora ali reunidos na escola dominical, tiveram a classe deles hoje pela manhã, e nós vamos continuar assim durante todo o ano. No retorno do departamento infantil, nós fazemos a mudança da faixa etária. Então, os meninos que completaram já uma idade adequada vão estar mudando de turmas já nesse mês de fevereiro, possivelmente, ou até março. Nós vamos estar fazendo as mudanças, tem a revista da Escola Dominical, a nova revista do ano, e eu quero pedir aos pais atenção nesse processo. É sempre muito traumática a mudança de classe, a mudança de sala. Mesmo que algumas crianças, às vezes, aceitam muito tranquilamente, tem outras que têm resistência nessa mudança. E isso é um processo natural. Você lembra disso quando você estava estudando lá também, na educação infantil, quando você ia para a escola, como que era a mudança de turma. É o novo, é ir para uma classe que você não conhece ninguém. Os adultos, às vezes, têm essa dificuldade, as crianças também terão. Então, o que eu quero pedir aos pais? Que entendam esse processo, que nos ajudem. Nos ajudem não fortalecendo a dificuldade, mas ajudando para que isso seja resolvido. Tem pais que, apesar de existir o planejamento do departamento infantil, a mudança da classe, quando a gente faz a mudança e o filho fala que não quer mudar, o que o pai faz? Ele apoia a atitude do filho. Apoia em que sentido? Não, então não precisa mudar. Aí ele mesmo vai lá, coloca a criança na classe que ele quer. Irmãos, isso não está certo. Isso é uma quebra de princípios. Mesmo que a igreja seja diferente da escola secular, mas existem princípios. E o que você está ensinando para o seu filho? Que você, ou que ele, sempre vai poder fazer o que ele quer. Que ele não precisa seguir regras. Quando você não aceita essa mudança, você está dizendo para o seu filho que ele não precisa ter limites. Então, por favor, nos ajude. Agora, é claro que nós temos a sensibilidade de entender alguma situação ou outra. Se, por exemplo, tiver muita resistência, alguma dificuldade com seu filho, a gente prefere que ele esteja em alguma classe do que ele não está na classe de escola dominical. Mas você não vai fazer isso por conta própria. Você vai procurar a coordenação do departamento infantil para que nós venhamos te dar assistência nesse processo. Se você precisar de assistência, nós vamos te orientar. Vamos ver a situação do seu filho. Mas, por favor, ajude o seu filho a amadurecer. Ajude o seu filho a entender essas mudanças, o processo do novo. Então, nós vamos fazer essa mudança no início do ano e pedimos a ajuda dos pais nesse processo. Algumas informações ainda. Tem muitos avisos aí, paciência, tá? O trabalho da oração de segunda, quarta e sexta, nós já retornaremos a partir de amanhã. Então, tivemos só esse final de ano aí, e agora, amanhã, você pode estar aqui às 8 horas da manhã, às 7 horas da manhã, de 7 às 8, segundas, quartas e sextas, para esse tempo de oração. Você que está aqui frequentando a Igreja Batista Shalom e que ainda não é membro, está vindo de alguma outra igreja evangélica, já foi batizado e deseja se tornar membro da Igreja Batista Shalom, o caminho, o processo é a classe de integração, uma classe que funciona durante 3 meses, onde você vai entender mais do que é ser batista, o que é ser batista, Shalom, e então poder decidir realmente se quer caminhar conosco. Nós vamos iniciar essa classe na segunda quinzena agora de janeiro, se tivermos alunos interessados. Se não, vamos iniciar quando tivermos um número suficiente de alunos. Se você tem interesse, você vai fazer contato na secretaria da igreja, vai agendar um horário com um pastor, com um de nossos pastores, vamos te atender, fazer uma triagem, preencher a ficha com você, te dar assistência inicial e depois te encaminhar para a classe. Pedimos aos irmãos que sejam acolhedores, ao perceber um visitante, ao perceber alguém que está chegando da igreja, com muito cuidado, com muito carinho, aborde, oriente. De repente, alguém que está só visitando, pode visitar, pode estar conosco, mas se deseja ser membro, que você possa nos orientar, que você possa ajudar orientando o irmão nesse processo. Não leve para a classe diretamente, sem antes passar por essa triagem, para que ele seja orientado, então, através da secretaria. As inscrições já estão abertas, então, para essa turma. Quem esteve aqui no culto do dia 31, o culto de virada, nós falamos sobre o desafio de leitura da Bíblia durante o ano.
Muitos irmãos já fazem isso por iniciativa própria, cada um já tem o seu modelo de devocional, quanto tempo do dia dedica para a oração, para a leitura da palavra de Deus. Mas algumas pessoas precisam ser incentivadas, né? Talvez já leu a Bíblia mais de uma ou duas vezes e parou, acha que não precisa mais. Irmãos, Bíblia é igual comida. Você não come um ano e fala, eu comi esse ano, o ano que vem eu não vou comer. Você precisa de alimento todos os dias, de o ano inteiro. Então essa é a vida do cristão, uma vida de constante busca. Nós até lançamos aqui o desafio devoracional. Em vez de ser o devocional, o devoracional. Pensando exatamente no desafio de você devorar a Bíblia, a palavra de Deus. Eu sei que algumas pessoas têm um pouco de dificuldade com esse modelo de leitura da Bíblia em um ano. Essa proposta aqui é o desafio de você ler pelo menos 3 capítulos da Bíblia por dia. Não é muito. Mas algumas pessoas, mesmo lendo 3 capítulos, às vezes não conseguem entender o texto bíblico. Você precisa de mais do que isso, você precisa de talvez um apoio para entender como aplicar a palavra ao seu coração, como entender aquelas verdades, um estudo bíblico. Nesse caso, a gente sempre aconselha as pessoas a lerem no seu ritmo. Talvez você não vai ler 3 capítulos por dia. Se 3 capítulos para você é muito, leia 1 capítulo por dia, mas entenda o que você está lendo e aplique a sua vida. Só que se você quer, então, fazer a leitura da Bíblia inteira durante o ano, nós estamos, então, lançando para você esse desafio. Ali atrás nós temos vários desses prospectos, você vai pegar, tem aqui as indicações para você ir marcando diariamente. Se você não pegou e não começou a leitura ainda, você já está 4 dias atrasado, pode começar hoje e colocar em dias o que você deixou para trás e iniciar conosco. Queremos, no final do ano, dia 31, chamar todas as pessoas que leram a Bíblia, vamos orar juntos aqui, talvez até te dar uma lembrancinha, quem sabe te dar uma outra Bíblia como incentivo, né, para você ler, algum presente, alguma coisa, mas o mais importante é o resultado que isso vai trazer para você, para o seu crescimento espiritual. Então, leia conosco a Bíblia. Ali atrás também tem o jornal do mês, o jornal especial, foi distribuído também no dia 31, se você não pegou, leve para casa. E nós temos também o nosso calendário, a folhinha, está ali disponível. Se você não pegou, já pegou e quiser pegar mais 1 ou 2 para levar para um parente, para alguém, o desafio então do tema da missão, até que a paz chegue ao seu lar, e nós queremos que você talvez leve para presentear alguém, algum amigo. Irmãos, nós estamos já chegando próximo da nossa viagem missionária. No dia 18 ao dia 25, nós vamos estar na cidade de Jequitinhonha. Já temos praticamente confirmado todos os irmãos que estarão participando. Mais de 55 pessoas nessa equipe que estarão ali servindo durante esses dias. Serão pessoas que trabalharão com evangelismo de casa em casa, equipe de saúde, da área de enfermagem, psicologia, assistência odontológica, trabalho mesmo de impacto evangelístico. Então nós queremos que serão dias de bênção ali para aquela cidade. E eu vou falar hoje ainda, pela última vez, na escola dominical, e nos 2 cultos à noite, você vai me ouvir falando sobre esse desafio, inclusive o desafio do investimento e da participação financeira nesse projeto. Vocês que são membros da igreja sabem do princípio da Igreja Batista Shalom de não ficar pedindo dinheiro. Nós recolhemos os dízimos 2 domingos no mês, aqui na frente, que é o primeiro domingo. Inclusive hoje você vai poder ofertar e dizimar, você que é membro, que tem esse compromisso, vai poder fazer isso hoje à noite com muita alegria. Nós fazemos isso aqui no culto público, então no primeiro e no segundo domingo do mês, exatamente para não causar constrangimento, para não ficar aquela situação das pessoas acharem que tem que vir para a igreja, que tem que ter dinheiro para servir ao Senhor. Claro que o princípio do dízimo é o princípio de fidelidade, mas aqui você não é constrangido nesse aspecto. A Igreja Batista Shalom normalmente só fala de questões de dinheiro ligada à questão missionária. Nós falamos da campanha missionária, que é um desafio para os membros apoiarem, contribuir financeiramente com missões, e insistimos também nessa época da viagem missionária, como está acontecendo agora. Então, você que já contribuiu, nós agradecemos, muitos irmãos já ofertaram para a cesta básica, nós vamos comprar as cestas básicas ainda essa semana para levarmos, mas ainda há a possibilidade de você ajudar. Então, você que tem no coração o desejo de doar uma cesta básica, a Simone conseguiu o valor de uma cesta a R$ 35,00. Se você quiser, então, participar doando, você pode hoje ainda, ao final da escola dominical, Simone, cadê você? Fica de pé. Simone está ali atrás. Você pode procurar, dar o seu nome e o seu telefone para ela, ou passar para mim o dinheiro. Nós vamos comprar essa semana ainda cestas básicas. Se você quer ajudar alguém, nós temos ainda 3 pessoas precisando de patrocínio
para a viagem. O valor é R$250. Deram o nome, estão precisando de ajuda. Esses irmãos são como vocês também, que têm atividades profissional, que trabalham. Alguns estão fechando o salão de beleza para passar lá a semana. Vão ficar uma semana sem receber. Não é só o valor que ele está investindo, não, é o que ele vai deixar de receber. Muitos outros profissionais também estão doando uma semana de trabalho. E às vezes alguns irmãos têm dificuldade, além de doar o tempo, de fazer um investimento também, que é o R$250, mais as despesas dele da viagem. Então, se você quer também ajudar patrocinando alguém, me procure, dê o seu nome, vai ser bênção. Doações de roupas, doações de material escolar, tudo isso nós vamos estar recebendo ainda durante toda essa semana e na semana que vem. Na próxima semana, nós vamos precisar de ajuda de irmãos e irmãs que puderem passar aqui durante o dia e ajudar na seleção das doações e também embalando esse material que nós estamos recebendo. Nós vamos conseguir um caminhão para levar toda essa doação, então nós vamos precisar separar, selecionar e estar embalando esse material. Então, você tem várias formas de participar dessa viagem. Nós acreditamos que o trabalho que a gente faz ali não é um trabalho em vão, mesmo que a cesta básica que a gente esteja levando, a gente pode falar, mas só vai ajudar durante um mês, é para um mês. Mas acredite, esta é uma forma prática de manifestarmos o amor de Deus. Tinha um banner que nós usávamos sempre no dia do culto de primícias, o dia que os irmãos traziam a oferta de primícias, e ele tinha uma frase, alguns vão se lembrar, que dizia assim: a fome não agride apenas a criatura, ela ofende também o Criador. Deus não nos fez para vivermos na miséria, Deus fez o homem para viver de uma forma íntegra. Mas o pecado corrompeu a vida humana, o pecado coloca o homem nessa condição de miséria. Irmãos, nós fizemos uma viagem uma vez para o Vale de Jequitinhonha, foi uma das primeiras que nós fizemos para a cidade de Taubim-Itinga. Um grupo de irmãos que ali visitou uma casa, teve uma experiência assim muito chocante. Uma criança andando, ela ainda engatinhava, e ela chegava na perna das pessoas e ficava mordendo. E um dos que estava fazendo a visita, ele ficou impressionado com aquilo, perguntou, mas o que está acontecendo com essa criança? Achou até que pudesse ser algo espiritual. Quando perguntou para a mãe falou, ele está mordendo de fome, porque tem 3 dias que a gente não come nada. Então, assim, é uma condição de miséria. Nós fizemos ali uma visita de reconhecimento, eu e o Vinícius aqui da igreja, fomos ao Jequitinhonha no mês de outubro, conhecer a cidade que nós vamos, e é uma miséria, além da miséria espiritual, a miséria financeira e às vezes uma pobreza também da mente. Pessoas que vivem exclusivamente de Bolsa Família. Fomos numa casa em que o marido tinha deixado a mulher, lá no Jequitinhonha e tinha ido para São Paulo. E ele deixou ela com 4 filhos e com mais um na barriga. Ela tem no máximo uns 27 anos de idade. E ele também mais ou menos essa idade, 27, 28 anos. Ele tinha ido para São Paulo para trabalhar, tinha deixado ela sem nada durante esses meses, só com dinheiro de Bolsa Família, que era o que ela tinha para sustentar a casa, e exatamente na época dela ganhar um neném, e ele resolveu voltar para casa. Quando ele contou isso, eu achei assim, algo muito interessante, pelo menos ele teve consciência de voltar para casa. Mas a pessoa que estava nos acompanhando nos explicou o porquê. Normalmente esses homens fazem isso. Voltam para casa, na época que a mulher vai ganhar neném, porque quando ela ganha neném, ela tem a bolsa maternidade. Então recebe um valor, às vezes, de 2, 3 mil reais, e às vezes é o valor que eles vão comprar alguma coisa, uma moto velha, beber cachaça, e fica vivendo mais 2, 3 meses daquele valor. É uma condição de terrível miséria. Não estamos indo ali fortalecer essa dependência, estamos indo ali pregar o Evangelho e declarar para as pessoas que elas podem ser livres de toda cadeia, de toda prisão, e podem ter uma vida nova em Cristo Jesus. Eu sei que se você pudesse, você estaria lá também, anunciando, pregando. A cidade onde nós vamos, Jequitinhonha, é uma cidade até muito estruturada, mas os desafios ao redor, é uma cidade estratégica, fortalecendo a liderança, ali eles têm condições de trabalhar nessa região. Nós vamos levar cursos para a igreja local, cursos de modelagem de balão, de fantoche, de evangelismo, para que a igreja continue também com o trabalho. Então, se você se sente desafiado, ore conosco nesses dias. Nós vamos lançar um desafio também de jejum de 7 dias pelo projeto missionário. Se você não pode ir, esteja orando por nós, para que Deus nos dê cobertura, para que Deus nos dê estratégia, para que Deus use as nossas vidas. Então, em nome de Jesus, vamos como igreja. Não é só o grupo de 55 pessoas que vão viajar, que estão participando desse projeto. Toda a Igreja Batista Shalom é um projeto da igreja para abençoar o Vale de Jequitinhonha, e nós queremos então contar com a sua participação. Amém?
Quantos se sentem desafiados? Amém? Então participe de alguma forma. Você que já participou, participe mais, orando, intercedendo. Cremos que serão dias de bênção ali naquele lugar. Nós queremos neste momento orar agradecendo a Deus pelas bênçãos recebidas essa semana. Você que recebeu uma bênção especial, você que fez aniversário essa semana, ou você que recebeu um grande livramento, uma resposta de oração e quer agradecer ao Senhor, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós queremos louvar a Deus com você. Nós estaremos também hoje à noite nos nossos 2 cultos, às 17h30 e às 19h30. Traga pessoas para cultuar ao Senhor aqui conosco. Venha participar, venha iniciar esse ano, né, com compromisso diante do Senhor, de estar buscando sempre a face dele. Muitos irmãos estão vindo. Quero pedir à igreja para se colocar de pé. Nós já estamos encerrando. Vamos orar. Vamos encerrar logo em seguida. Quantos aqui, irmãos, dos irmãos que estão à frente, fizeram aniversário, algum aniversariante essa semana? Amém, parabéns a esses irmãos. Aos outros, aniversário de casamento, grande vitória. Quantos anos? 41 anos de casado, não é pouca coisa não, tá? Que grande vitória. Deus abençoe a irmã Cida, irmão Mauro, abençoe a família e todos que estão aqui também recebendo uma bênção especial. Pastor Elisiane, vem orar conosco aqui, dando graças ao Senhor pelas bênçãos que esses irmãos receberam e pelas bênçãos que vamos receber. A maior bênção é estarmos em Cristo, firmes em Cristo, firmados do Senhor, e nós temos motivos para louvar o Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Senhor, nós queremos te agradecer nessa manhã, nós somos gratos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. Pai, aqui estão esses irmãos à frente, ó Pai, dando honras ao Senhor por aquilo que eles receberam de Ti. Alguns receberam milagres, curas, outros, ó Pai, estão aqui agradecendo ao Senhor por datas especiais, anos de vida, casamentos, que o Senhor, Pai querido, esteja abençoando a vida de cada um de maneira poderosa, em nome de Jesus. E aqueles que estão nos bancos, ó Pai, eu tenho certeza que também tem algo para agradecer ao Senhor nesta manhã. Então, nós queremos honrar o Senhor nessa manhã. A Ti, ó Deus, toda glória, todo louvor, toda adoração. Desde já nós queremos colocar o nosso dia, o nosso domingo, apresentar ao Senhor tudo aquilo que nós formos fazer, ó Pai, que seja para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor te dê um restante domingo abençoado com a sua família, e logo mais nós estaremos aqui reunidos para adorar o Senhor. Que o Senhor te abençoe no nome de Jesus.